Fala, meus queridos e queridas, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Bom dia, bom dia, bom dia, graças a Deus. Mais uma semana vencida. Hoje é domingo, dia 2 de junho do ano de 2024. E nós vamos relembrar mais um pouquinho do que nós aprendemos nas nossas meditações aí da semana passada, né? Dos dias, vai aparecer na sua tela, dos dias 27 a 31 de maio, amém, queridos? Vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou, graças a Deus. Como já disse, mais uma semana que nós vencemos, mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de lutas, mas também mais uma semana de vitórias, tá bom, queridos? Eu conto com vocês, vamos juntos relembrar? Mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, começando na segunda-feira, iniciando assim a nossa semana, dia 27 de maio, nós iniciamos com a meditação que recebeu o seguinte título, que também vai aparecer aí na sua tela: não despreze os ensinamentos, nem os antigos e nem os novos. E nesta meditação, queridos, nós vimos o mestre falar daqueles homens que todo escriba versado no reino dos céus, né? Ele é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas velhas, melhor dizendo, coisas novas e coisas velhas, amém? E de acordo com a maioria dos estudiosos, porque essas palavras de Jesus aqui, elas não são assim, digamos, de muito simples compreensão, vamos dizer assim, né? E de acordo com a maioria dos estudiosos, Jesus estava se referindo aos seus próprios discípulos, né? E quando ele fala ali dos escribas versados no reino, ele estava falando com os próprios discípulos, e quando ele fala de coisas velhas e coisas novas, ele estava falando dos ensinamentos antigos que eles já tinham dos seus antepassados, né? Mas também dos ensinamentos novos que eles estavam recebendo de Jesus. Ou seja, ensinando a eles ali que eles deveriam valorizar sim os ensinamentos novos que eles estavam recebendo de Jesus, mas sem desprezar, sem menosprezar os ensinos antigos ou as coisas velhas, como ele mesmo fala aqui na expressão. Amém, queridos? Queridos, nós entendemos que o mestre estava dizendo àqueles homens o seguinte, que eles transmitissem, né, os ensinamentos antigos que eles receberam dos antepassados, dos avós, dos pais, dos bisavós, enfim, mas que eles também transmitissem principalmente os novos ensinamentos que eles estavam recebendo de Jesus. Amém, queridos? E isso, obviamente, nos ensina exatamente isso, que nós não devemos desprezar os ensinamentos, que nós recebemos dos nossos pais, mães, avós, bisavós, enfim, dos nossos antepassados, né? Mas que também nós estejamos abertos para recebermos novos ensinamentos, para aprendermos coisas novas, principalmente se essas coisas novas vierem de Deus. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 27. Amém, amados? E na terça-feira, queridos, dia 28 de maio, na meditação intitulada que vai aparecer na sua tela também, Sua voz e seu poder nos deixam maravilhados. E nessa meditação, amados, nós vimos que Jesus voltou para a sua cidade, a cidade de Nazaré, e logo que ele chegou lá, ele começou a fazer uma das coisas que ele mais amava fazer, que era ensinar. Amém? E o texto nos diz, queridos, que todos que ouviam ficavam maravilhados com a sabedoria de Jesus, né, com as suas palavras de sabedoria e também com o poder que ele demonstrava ao realizar vários milagres. Queridos, imaginem ouvir o evangelho da boca do próprio Jesus, ou então, né, presenciar ali, ser testemunha ocular de um milagre operado pelo próprio Jesus, estar ali no momento que ele realizar o milagre, com certeza absoluta, queridos. Esses homens aqui tiveram muito privilégio, né? Um privilégio assim sem igual, só que lamentavelmente muitos desses mesmos homens que ouviram o evangelho da boca de Jesus, presenciaram Jesus operando milagres, muitos desses homens não deram o menor valor a tudo isso. Amém, queridos? Agora, o mais sensacional de tudo isso é sabermos que esse Deus, ele continua, queridos, ainda hoje querendo falar conosco, continua ainda hoje desejoso de manifestar nas nossas vidas o seu poder. Amém, amados? Por isso,
nós devemos nos esmerar, nos esforçar para buscarmos ouvir a voz de Deus e também desfrutarmos do seu poder através do Espírito Santo. Amém, meus amados? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira. Passemos então, queridos, para quarta-feira, dia 29 de maio, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele nos quer sábios e poderosos. Queridos, Jesus era e continua sendo extremamente sábio e poderoso, pois continua nos ensinando preciosas lições e continua operando maravilhosos sinais e prodígios por meio do seu poder. Agora, amados, o melhor de tudo isso é saber que nós, seus discípulos, também podemos e devemos ser, como ele, sábios e poderosos. Que isso, pastor? Não entendeu? Fica tranquilo que a gente vai te explicar. Amados, para termos a sabedoria de Deus e sermos de fato sábios, o que a gente tem que fazer? Pedir. Não é assim que a Bíblia diz? Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, né? Então nós devemos pedir e buscarmos. E para recebermos o poder de Deus, nós precisamos também pedir e buscar. Por quê? Porque há uma promessa, amados, que ela vem da parte de Deus, que foi feita para os discípulos lá em Atos, capítulo 1, verso 8, mas é uma promessa que serve para mim e para você ainda hoje. Que promessa é essa, pastor? Uma promessa que diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Consegue entender, queridos? Ou seja, queridos, nós precisamos pedir e buscar a sabedoria de Deus e da mesma forma pedir e buscar o Espírito Santo, que traz consigo o poder de Deus. Conseguiu entender? É assim que funciona, queridos. E assim nós concluímos mais uma meditação, a meditação de quarta-feira, dia 29 de maio. Passemos então, queridos, para quinta-feira na meditação intitulada de Jesus, honre-o, valorize-o. Aqueles homens, amados, eles não entendiam de onde vinha a sabedoria e nem o poder de Jesus. Mas sabe por quê? Porque na verdade, queridos, esses homens, eles não conheciam a Jesus, eles não sabiam de fato quem Jesus era, amados. Eles não sabiam que diante deles estava o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo vivo, o Messias. E por não conhecerem, amados, aqueles homens não deram, como nós já falamos, né, o devido valor a Jesus, a ponto do próprio Jesus dizer o que a gente viu no texto que a gente meditou nesse dia aqui, queridos, que nos diz assim: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Jesus falou isso, né? Amados, lamentavelmente muitos de nós agimos exatamente assim ainda hoje. Como assim, pastor? Nós não damos muitas vezes o devido valor à presença de Jesus nas nossas vidas, queridos. Que nós possamos em todo o tempo valorizar e honrar a presença de Jesus nas nossas vidas, que Ele tenha sempre, sempre a primazia, que Ele seja sempre o centro, que Ele seja sempre o principal, o mais importante que tudo e o mais importante que todos. Tá bom, meus amados? Que seja assim na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira. E na sexta-feira, queridos, dia 31, fechando assim a nossa semana, na meditação que recebeu o seguinte título, que também vai aparecer aí na sua tela. Aí, não se deixe dominar pela incredulidade. Queridos, muitos daqueles homens, como nós já falamos, não conheciam a Jesus, não sabiam de fato quem era ele. E por isso, amados, não o valorizavam. E por não saberem exatamente quem ele era, também não criam nele e nem no seu poder para operar milagres. Queridos, Jesus não pôde realizar ali, não pôde fazer ali muitos milagres exatamente por causa disso. Por causa da incredulidade daqueles homens. Era como se tivesse assim algo impedindo Jesus de operar. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Uma coisa muito séria, presta muita atenção. Eu aprendo aqui que se o poder de Jesus, ele pode operar milagres, a minha e a sua, ou seja, a nossa incredulidade, ela pode atrapalhar e até impedir, queridos. Isso é muito sério. E até impedir que esses milagres aconteçam. Consegue entender? Consegue perceber, queridos, como essa tal de incredulidade pode ser
extremamente perigosa e prejudicial para as nossas vidas? Por isso, amados, por isso, presta atenção, nós devemos lutar com todas as nossas forças para mantermos a nossa fé viva, atuante, para que a gente não seja dominado por esse negócio aí, por essa coisa chamada incredulidade. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 31 de maio, concluindo assim mais uma semana para a glória de Deus. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal. E no resumo de hoje, né, nós relembramos um pouquinho do que aprendemos na nossa última semana, dos dias 27 a 31 de maio. E como a gente sempre diz aqui, o nosso desejo, o desejo do Ministério PSM, o meu desejo como coordenador desse projeto, é que Deus tenha falado ao seu coração, abençoado a sua vida através destas meditações e principalmente despertado em você mais e mais interesse e desejo pela leitura da palavra do nosso Deus. Tá bom, queridos? Esse é o nosso desejo. Estamos terminando, mas antes de nós terminarmos, eu queria convidar você para fazer o que temos feito aqui todos os domingos, né? Se você puder e quiser, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos, tá bom, queridos? Vamos só esperar a nossa produção vai soltar aquele fundo musical maravilhoso. É isso aí. Vamos orar, queridos. Paizinho, obrigado por mais um domingo maravilhoso, mais um resumo semanal, depois de mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Paizinho, porque foi mais uma semana onde a Tua mão esteve sobre nós, mais uma semana onde a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanharam, por isso nós te louvamos. Eu quero te entregar a vida de cada um dos Teus filhos, esses que estão nesse momento acompanhando conosco este resumo, e esses, Senhor Deus, que meditaram conosco durante toda essa semana. Que a Tua bênção, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa ter alcançado cada um dos Teus filhos. Eu não sei o que cada um precisa do Senhor, e ainda que soubesse, não tenho poder para fazer muita coisa, mas o Senhor, Paizinho, aliás, não tenho poder para fazer nada, apenas clamar ao Senhor que tudo pode, que é o que estamos fazendo agora. Meu Deus, contempla a necessidade de cada um dos Teus filhos, atende ao clamor de cada um dos Teus servos, ó Deus, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, abrindo portas de emprego, manifestando a Tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Em nome de Jesus nós te pedimos. Te agradecemos, Paizinho, pela semana que se passou e te entregamos a semana que se inicia. Que seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana repleta do Teu agir e do Teu mover nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Permitindo o nosso Deus, né? Nós teremos aí mais uma semana de meditação, Deus permitindo, amanhã de manhã cedinho, tá chegando uma meditação aí no seu celular para nós meditarmos juntos. Amém, queridos? E domingo que vem voltaremos, permitindo o nosso Deus, com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, amados, e como a gente diz aqui todo domingo, todos os resumos, né? Não deixe, queridos, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você tem recebido do Ministério PSM, nossas meditações, nossos podcasts, nossos áudios, nossos vídeos, enfim, tudo que você receber do PSM, você tem a minha autorização, a minha permissão para compartilhar à vontade, tá bom? E não deixe também de nos visitar, de acessar lá as nossas redes sociais. O PSM está em quase todas as redes sociais, né? Nos visite lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, aonde mais, Jorge? No Telegram, estamos também no Quai, no TikTok, temos o nosso número no WhatsApp que você pode se contactar conosco, enfim, visite as nossas redes sociais. E não deixe, amados, não deixe de curtir, né? Curtir o nosso conteúdo lá no YouTube, porque como toda vez que você curte, já falei isso aqui, né? Toda vez que você deixa a sua curtida lá, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele divulga para mais pessoas, né? E também não deixe de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque o nosso projeto é chegarmos pelo menos a 1000 inscritos até o final desse ano. Tá bom, queridos? Não é muita coisa não, né? Mas eu sei que a gente pode conseguir, amém? Eu conto com você para isso. Tá bom, meus amados e queridos? Amados, estamos terminando, mas antes eu quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos?